O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, entrevistam hoje a auditora Maria Lúcia Fatorelli, que esteve no Equador. A Maria Lúcia estava explicando no primeiro bloco como foi que se deu a decisão do presidente do Equador, da qual ela acabou participando também no processo, que eliminava grande parte da sua dívida externa. Então, Maria Lúcia, vamos continuar com aquele seu raciocínio. Sim, então, a partir do referendo jurídico ao relatório de auditoria, o presidente Rafael Correa fez uma proposta soberana, pública, aos detentores dos títulos da dívida externa equatoriana. Era dívida em títulos públicos, muito semelhante à nossa atual dívida pública, em títulos colocados para o mercado. E qual foi a proposta? Ele publicou que pagaria, veja bem, não renegociaria, ele arremataria os títulos da dívida externa por 30% de seu valor de face até determinada data. E aqueles que não concordassem poderiam entrar em juízo contra o Equador ou adotar as medidas que quisessem, né? Qual foi o grande resultado disso? 95% dos detentores dos títulos equatorianos simplesmente entregaram esses títulos por 30% de seu valor. E os outros 5% nunca apareceram, ninguém entrou na justiça contra o Equador. Não é? Isso aí é prova que os próprios bancos, que essa dívida era uma dívida eminentemente com bancos privados internacionais, que os detentores desses títulos sabiam das ilegalidades, das irregularidades, de todo aquele processo que foi investigado e comprovado pela CPI. Tanto é que aceitaram receber apenas 30% do valor de face. Isso aí gerou para o Equador uma economia de 7,7 bilhões de dólares em 20 anos, que era o prazo dos títulos. E aí desafogou o governo para que eles pudessem investir mais na área de educação, né, na área de saúde. Perfeitamente. O próprio presidente Rafael Correa nos convidou em janeiro desse ano, de 2011, a um encontro após um seminário realizado no Equador, para nos agradecer pessoalmente os resultados da auditoria, porque esse alívio nesse pagamento de juros possibilitou investimentos concretos em saúde, educação, construção de rodovias, que estão sendo muito importantes para o Equador, um dos países mais pobres, né, da América Latina, e está apresentando um resultado muito importante. Agora, convenhamos que o Equador é um país pequeno e tem um governo forte, né? Apesar de ter sido eleito com voto universal e direto, mas é um presidente que, digamos assim, seria uma democracia forte, não sofre as grandes pressões, né, que um país imenso como o Brasil sofreria. Mas eu me lembro, Maria Lúcia, que também a Argentina, também no governo Kirchner, né, o marido, quer dizer, falecido marido da atual presidenta e antecessor da atual presidenta Cristina Kirchner. Eu me lembro que ele fez mais ou menos a mesma coisa, disse, olha, a Argentina quer pagar, né, mas não pode pagar. Então parece que, eu não sei os detalhes, né, mas parece que, pelo que foi divulgado, a Argentina também chegou a baixar quase 30% do que ela devia, né? Parece que houve um problema menor lá com o Clube de Paris e parece que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, calçou o governo argentino com um grande empréstimo de quase 10 bilhões de dólares. O caso da Argentina foi diferente do equatoriano. O caso equatoriano teve uma auditoria que precedeu o processo e o Equador não estava com dificuldades de pagamento, tanto é que teve o recurso para
arrematar e botar fim àquele endividamento. O caso argentino foi diferente. A Argentina chegou num ponto de aprofundamento de uma crise, não é? Então ela chegou num ponto de impossibilidade de pagamento e não tinha feito auditoria prévia. Então a Argentina não quitou aquela dívida, a Argentina renegociou. E não renegociou em bases interessantes, porque estava justamente diante de um momento de forte crise e impactada pela dificuldade de pagamento, não é? Mesmo assim, obtiveram um grande abatimento na sua dívida. Porém, ao renegociar nessas condições desvantajosas, acabou renegociando grande parte condicionada a uma taxa de juros muito alta, que variaria de acordo com a taxa de crescimento do país. E todos sabiam que depois daquela crise, e principalmente depois do alívio no pagamento da dívida, que a Argentina entraria em taxas de crescimento elevadas, como de fato entrou em taxas de crescimento de cerca de 8% a 10% ao ano, não é? Então, tudo isso aí impactou nas taxas de juros da dívida e hoje a dívida argentina já é um problema outra vez. Né? Eu citei a Argentina porque a Argentina é também um país grande, né? Não é tão grande quanto o Brasil, mas tem uma de grande economia, né? Um país respeitado mundialmente, mas que chegou também, né? a essas condição assim de chegar para o credor e dizer assim, olha, não temos condição de pagar. Vocês têm que resolver. Quer dizer, quando chega a esses impasses, todo mundo está dizendo agora que a Grécia, o final da Grécia é decretar moratória, né? Eles estão só deixando passar um tempo, procrastinando os problemas, mas todo mundo, quer dizer, os próprios analistas financeiros internacionais mais conservadores dizem que a Grécia realmente vai passar para o default, que era a moratória, ou seja, dizer eu não posso pagar, não é isso? Bom, então eu citei esse exemplo porque também mostra como os nossos governos, né, podem se inspirar, né, para encaminhar de uma outra maneira que não seja a maneira tradicional, conservadora, que está sendo adotada, inclusive, por governos populares, como tanto do presidente Lula quanto da presidente Dilma. Sim, o grande problema do endividamento, você citou o caso da Grécia, por exemplo, é que o endividamento público está sendo usado hoje em dia como um papel sujeito à especulação. E não apenas isso, vários elementos que não se identificam como dívida pública estão sendo considerados como dívida pública. O que é isso? O instrumento do endividamento público, ele foi criado para complementar os recursos de um governo, seja esse governo federal, estadual, municipal. E como tem funcionado o endividamento público? Ele tem funcionado como um mecanismo que retira recursos. Ele não traz, mas ele retira. Então, o que nós temos... Uma coisa, parece que atualmente o governo só dispõe de 16% ou 17% do orçamento para investir, não é isso? O resto é tudo para pagar dívida, para pagar uma série de coisas. Muito menos que 16%. Hoje, nós estamos dedicando 45% do orçamento da União para pagamento de juros e amortizações da dívida. Para a educação, por exemplo, 2,89%. Para a saúde, 3,91%. Para todos os estados e municípios, 9,2%. E nós sabemos que o modelo tributário brasileiro concentra a arrecadação na União. Então, a União tem a obrigação de repassar recursos para os outros entes, estados e municípios, para que eles cumpram as suas obrigações para com a sociedade que vive aí. A sociedade não vive, não depende dos recursos da União, depende muito mais dos recursos dos estados e municípios. E veja bem, para os 27 estados
Para as centenas de municípios, a União repassa 9,2%. Para a dívida, 45%. E o que nós temos visto, como eu vinha falando, é a usurpação do instrumento do endividamento público, Leite. Esse é o grande problema, daí o mérito da auditoria da dívida. Por quê? Hoje, muito se fala da crise da dívida da Grécia, dos países europeus e até dos Estados Unidos, que outro dia mesmo estavam anunciando um risco de calote se o Congresso não aumentasse o limite para o seu endividamento, correto? Então, mas ninguém fala da origem dessa crise. E qual foi a origem dessa crise em 2008? Foi um problema localizado exatamente no setor financeiro privado, nos bancos. E isso ninguém mais fala. E quantos bancos receberam de ajuda? Só do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, os bancos receberam 16 trilhões de dólares. Quantia muitas vezes superior à dívida da Grécia. Então eu te pergunto, se para salvar bancos, o Fed, o Banco Central norte-americano, pôde destinar 16 trilhões de dólares, por que para salvar um país acontece todo esse estardalhaço em cima de 300 bilhões de euros? É uma comprovação de que os bancos estão mandando e nunca mandaram tanto, né, apesar da dívida. Mas nós estamos quase nos aproximando, Maria Lúcia, do nosso final de bloco e final do programa. Eu gostaria que você também falasse um pouco sobre a auditoria cidadã, da qual você é coordenadora e que está tentando, né, aos poucos, né, através dos vários fóruns, né, de debate no Brasil inteiro, explicar a necessidade de uma posição mais firme em relação à dívida. E vocês parecem que tem um seminário, não é, programado? Sim, nós estamos realizando nos dias 4 a 7 de outubro em Brasília um grande seminário internacional. Contaremos com a presença de 17 estrangeiros, inclusive uma deputada da Grécia, a doutora Sofia Sakorafa, Eric Toussaint, o doutor Pedro Paes, uma autoridade equatoriana, vem representante da Noruega, da Suíça, da Bélgica, de quase todos os países latino-americanos. E vamos debater exatamente esse ambiente de crise internacional, as origens dessa crise, a necessidade de articulação latino-americana, porque já existe uma nova arquitetura financeira proposta para a região. O Brasil é signatário dessa proposta. É o Banco do Sul, não? É o Banco do Sul, está inserido nessa nova arquitetura financeira regional. O professor Pedro Paes virá do Equador para esclarecer essa proposta. O Brasil está muito atrasado na aprovação dessa proposta, que é tão fundamental para o nosso país, e vamos discutir também a importância do instrumento de auditoria da dívida. A auditoria da dívida nos moldes da auditoria cidadã brasileira, que já pôde ajudar no processo equatoriano, que já participamos também das investigações da CPI da dívida aqui na Câmara dos Deputados, agora está inspirando e já temos comissões de auditoria cidadã em funcionamento na Irlanda, na Grécia, em Portugal está se formando e em vários outros países. Tanto é que um dos objetivos desse seminário é lançar um projeto para um trabalho sobre auditoria cidadã da dívida que sirva de modelo das experiências e dos métodos já utilizados, não é? Nós esperamos um público de 500 pessoas na OAB e depois esse seminário também ficará à disposição na nossa página, não é, para as pessoas conhecerem este trabalho. Na página www.dívida-auditoriacidadã.org.br. Então, nós assim entrevistamos a auditora Maria Lúcia Fatorelli.
que é coordenadora da Auditoria Cidadã, uma associação sem fins lucrativos que está agora também se encaminhando para se transformar numa ONG, justamente para encaminhar a questão da dívida externa e interna brasileira e também latino-americana. blog cafenapolitica.com.br